No vídeo de hoje vocês vão aprender 9 maneiras de evitar trombose nas pernas e melhorar a circulação nas pernas. Muitos pacientes sofrem de trombose diariamente. Tem gente que morre por conta de trombose nas pernas. Me acompanhe até o final, que com esses conhecimentos a gente vai poder ajudar muita gente e fazer com que muita gente não tenha trombose nas pernas. Olá, prazer, eu sou o Dr. Moser Susman, sou cardiologista, trabalho em UTI, trabalho em consultório. Então no vídeo de hoje eu vou falar de uma causa muito comum de procura do consultório e de internação no hospital, que é a trombose nas pernas. Basicamente, a trombose nas pernas ela é a formação de coágulo que entope as veias. O entupimento das veias vão dar os sintomas mais comuns, como dor, inchaço na perna, endurecimento da batata da perna, vermelhidão, arroxeamento da perna. A trombose nas pernas é perigoso, pessoal, porque ela pode subir das pernas e parar no nosso pulmão, da trombose pulmonar, da falta de ar grave, pode dar ataque cardíaco, pode dar complicação grave no coração. Então não só prevenir a trombose, a gente vai prevenir com que os pacientes ficam com sequelas das pernas, como vai prevenir complicações muito graves no pulmão e no coração. Então a primeira maneira de prevenir trombose nas pernas é não fumando. O cigarro, pessoal, aumenta muito o risco da formação de coágulo, seja coágulo no coração, no cérebro, em outras artérias ou veias do corpo. Então quem fuma tem muita chance de fazer trombose nas veias da perna. O cigarro, ele é trombogênico, ele facilita muito a formação de coágulo. Então não fumar é um ponto importantíssimo para a gente prevenir a formação de trombose nas pernas. A segunda maneira da gente prevenir trombose nas pernas é praticando atividade física. Ah, Moser, mas eu não consigo atividade física, sempre fala disso, que balela, que chato. Pessoal, atividade física não é substituída por nenhum remédio, por nenhum alimento. A atividade física é essencial para uma saúde de qualidade. E quem faz atividade física tem menos trombose, ponto. É claro. Ah, Moser, mas eu não consigo fazer aqueles 150 minutos semanais. Não vamos falar de tempo nesse vídeo. Se você se exercitar um pouquinho, eu já estou feliz. Se você conseguir uma caminhada de 10 minutos, com certeza o seu risco de trombose já está diminuindo. A terceira maneira de prevenir trombose nas pernas é não sendo sedentário. O que é ser sedentário? Ser sedentário é a gente ficar com baixo gasto de energia. Ficar muito tempo parado no trabalho, por exemplo, muitas horas sentado, muitas horas na mesma posição, vai fazer com que o sangue fique mais parado na circulação. O sangue mais parado na circulação em quem tem facilidade para formar trombo é uma gota d'água. Você que trabalha muito tempo sentado, ou fica muito tempo sentado, caminhe a cada mais ou menos 30 minutos a 1 hora. Isso parece bobo, mas já vai diminuir muito o seu risco de trombose. Isso vai fazer com que o seu corpo fique com uma circulação melhor, uma circulação mais fluida. Diminui o seu risco de trombose claramente. Então, pessoal, façam exercício físico e diminuam o tempo que vocês ficam parados. No home office, vai ali fazer uma ligação andando, vai na cozinha pegar alguma coisa, vai na janela. Número 4, isso é importantíssimo, eu vou gastar um tempinho a mais nisso. As viagens prolongadas, seja de carro, de avião, de ônibus, vai fazer com que a gente fique parado muito tempo. A imobilização faz com que, como eu falei para vocês, o sangue fique mais lentificado, ele fica teoricamente mais represado nas pernas. As pernas ficam para baixo e pela gravidade a circulação acumula mais sangue aí nas pernas. Então, pessoal, ficar muito tempo parado em um paciente que já tem facilidade de fazer trombose é um prato cheio para a gente ter essa complicação. Então, qual que é a orientação em viagem de avião, por exemplo? Se você vai fazer viagens longas de avião, a mais de 3, 4, 5 horas, viagens internacionais, que demoram às vezes mais de 10 horas, converse com o seu médico para ver se você não precisa usar meia elástica. Durante o voo, caminhe a cada 30 minutos 1 hora. Mude de posição na cadeira. Ficar muito tempo imóvel numa posição só vai aumentar o seu risco de trombose. Se mantenha bastante hidratado no voo. Pelas condições do voo, da atmosfera do avião ali, a gente precisa beber mais líquido. Isso também ajuda a prevenir a trombose. Numa viagem de carro, a cada 3, 4 horas, pare num posto, faça uma caminhada, ande um pouquinho. Durante a viagem no carro, movimente as pernas, mexa os pés, faça um pouquinho de força aí nessa região, que isso vai te ajudar a prevenir trombose. Então, antes de continuar, pessoal, estou aqui trazendo conteúdo de qualidade para vocês, ensinando sobre saúde, melhorando a vida das pessoas. Então me ajudem, se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo com alguns amigos que vão adorar saber sobre isso. Continuando, pessoal, a quinta maneira é usar meia elástica quando é indicado. Os casos em que os pacientes precisam usar meia elástica são os casos que o paciente vai ter
muita imobilidade e ele já tem o fator de risco. Quais são os fatores de risco basicamente aqui, pessoal? Um paciente acima de 60 a 65 anos, que tem pressão alta, que tem diabetes, tem um colesterol alterado, já teve câncer ou tem câncer, que fuma, que bebe em excesso, obeso, né? A obesidade aumenta muito o risco de trombose. Então, nesses pacientes que vão fazer viagem prolongada, a gente indica o uso de meia elástica. Mas cada paciente tem uma medida exata de meia elástica, pessoal. Então tem que conversar isso com o seu médico, tá bom? Pessoal, você que está querendo sair do vídeo, não saia. Tem muito mais coisa legal pra gente aprender aqui. Fica comigo até o final. Além dos casos de viagem prolongada, existem pacientes que têm que ficar muito tempo parado. Então não tem como. A paciente, por exemplo, é secretária. Ela tem que ficar muito tempo sentada. Então, às vezes, nesses pacientes, se for identificado um risco maior, é importante a gente orientar a usar meia elástica. Médicos, por exemplo, que ficam horas e horas de pé na cirurgia, às vezes usam meia elástica para melhorar a circulação da perna. O que a meia elástica vai fazer, pessoal? A meia elástica, ela comprime a perna. Então ela ajuda com que a musculatura aperte as veias para que esse sangue circule mais. Ela evita com que o sangue fique represado ali. Por isso que ela é uma meia elástica de compressão. E também a meia elástica ela é indicada na prevenção de trombose em pacientes que fizeram cirurgia, pacientes que tiveram alguma fratura, que operaram alguma região do corpo. Então é importante conversar isso com o médico se você está em alguma dessas situações. A sexta maneira de prevenir trombose e melhorar a circulação é evitando a obesidade, controlando o peso. A obesidade é fator de risco claro e óbvio para a formação de trombos, seja trombo nas artérias, seja trombo nas veias. Então controlar o peso, pessoal, é essencial para prevenir trombose. Número 7, não posso deixar de falar de uma alimentação saudável, uma alimentação rica em vegetais, em fibras, pobre em gorduras saturadas, pobre em alimentos com gordura trans, rica em água, com pouca bebida alcoólica. Basicamente, uma alimentação saudável vai sim diminuir o risco de ter aqueles fatores de risco que eu falei agora há pouco para vocês e vai fazer com que essa circulação fique melhor, o colesterol fique mais baixo, o açúcar fique mais baixo. Então pensem, alimentação saudável junto com o controle de peso é essencial, pessoal. A oitava maneira, pessoal, é controlar muito bem a pressão arterial. A pressão alta é um dos principais fatores de risco para a formação de trombose nas pernas. Mesmo se o paciente tiver o diagnóstico de hipertensão arterial, de pressão alta, o controle da pressão nesse paciente diminui o risco dele de ter trombose. Então a pressão arterial, ela faz com que os nossos vasos eles fiquem mais machucados. A camada interna dos vasos fique mais propensa à formação de coágulo. Então você aí que tem pressão alta e não está se tratando direito, não lembra a última vez que você mediu a pressão, cuide-se, por favor. Controlar a pressão arterial e evitar o desenvolvimento de pressão alta em quem não tem pressão alta é essencial para a gente prevenir risco de trombose. Então, saibam o valor de pressão arterial, se consultem regularmente e cuidem muito bem da pressão arterial. A nona maneira é prevenir trombose nos pacientes que estão internados, principalmente nos pacientes que estão internados para ficar em observação pós-cirurgias. A cirurgia aumenta muito o risco do paciente fazer trombose. Por quê? Porque ele vai ficar muito tempo parado. O corpo ele fica com uma inflamação no pós-operatório que facilita a formação de trombos. Então, no contexto de pós-cirurgia, a gente tem que fazer a profilaxia de trombose. A gente pode fazer isso com meia elástica, com uma coisa que a gente chama de compressor pneumático intermitente, que é uma botinha que fica apertando a perna de tempos em tempos, ou a gente pode usar anticoagulante na dose certa para os pacientes que têm necessidade de prevenir a trombose. Então, no paciente que internou, pessoal, se vocês internarem, um familiar de vocês internarem, conversem com o médico, questionem se esse paciente está sendo prevenido de trombose, se ele está usando meia elástica, se ele precisa usar. Tem casos que internam, obviamente, que não precisam, mas muitos casos, principalmente os pacientes mais graves que internam em UTI e os pacientes que foram submetidos a cirurgias, precisam usar a medicação para prevenir trombose e, se não puder usar a medicação por qualquer motivo, usar meia elástica, usar esse compressor, porque esse é o momento que muitos casos de trombose acontecem, infelizmente, pessoal. E para vocês que gostam desses assuntos sobre medicina, me acompanhem aqui no meu canal, se inscrevam, deixem um like, compartilhem esse vídeo, pessoal, comentem aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês entenderam. Por favor, isso me ajuda muito aqui no YouTube, me ajuda a chegar a 100 mil inscritos, vamos lá, vamos levar informação e melhorar a vida de muita gente. Deixa um comentário aqui embaixo que eu vou ter um prazer de responder, me acompanhem no Instagram e vamos continuar. E eu tô deixando aqui no finalzinho um vídeo de 7 sinais e sintomas de trombose nas pernas. Foi um prazer, pessoal, até a próxima!